toda morte vencida gera vida. Esse foi um dos hits musicais que ficou marcado na mente de todos aqueles que assistiram à peça musical da Radassa. Eu já vi um sorriso no rosto de todos que identificaram. Toda morte vencida gera vida. A peça musical Radassa, que alguns assistiram no Teatro Nici, tem muita verdade nessa pequena frase: toda morte vencida gera vida. E essa verdade se aplica e se encaixa nesse texto de Efésios 2, de 1 a 10, que vamos pregar e expor nessa noite, porque o texto diz que realmente estávamos mortos, mas fala de uma condição passada. Nesse caso, a morte foi vencida, porque Deus, em Cristo Jesus, nos deu vida. Mas é necessário lembrar um pouco, porque faz um tempo que eu não exponho a carta aos Efésios, é necessário lembrar um pouco a respeito desse contexto no qual Paulo escreveu. Ele estava preso em Roma, por volta de 60 a 62, quando ele escreveu essa carta, junto também com a carta de Colossenses. Por isso que essas duas epístolas são tão parecidas. É necessário lembrar também o contexto da cidade de Éfeso. Essa cidade era uma das mais importantes, a quinta cidade mais importante do Império Romano. E essa cidade abrigava, dentro daquele contexto histórico, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Se lembram lá de Atos 19, a grande confusão que teve em relação à deusa Diana, Diana dos Efésios? E essa igreja surgiu de um contexto bem interessante. No final da segunda viagem missionária de Paulo, ele leva consigo Priscila e Áquila e os deixa ali na cidade de Éfeso. Pouco mais tarde chega um homem eloquente, cheio de sabedoria e de poder. Ele pregava com grande poder, expondo com sabedoria as Escrituras Sagradas, provando que de fato Jesus era o Cristo. E o nome deste homem era Apolo. E ali estava Priscila, Áquila em Éfeso, pregando juntamente com Apolo, e começou então ali a expor o evangelho na cidade de Éfeso. Só que Paulo não permanece ali naquela cidade, no finalzinho da segunda viagem missionária, ainda que tivesse insistido para que ele ficasse ali com eles. Ele diz: olha, eu não posso ficar, eu preciso confirmar os discípulos que eu deixei em outras cidades, e ele parte. Ele vai para Cesareia, depois sobe para Jerusalém, ele saúda ali a igreja, e depois ele desce para Antioquia, e Antioquia era a igreja que disseminava os discípulos, os apóstolos, para pregarem em várias cidades da Ásia. E depois de passar ali algum tempo em Antioquia, ele atravessa sucessivamente a região da Gália e da Frígia e vai confirmando os discípulos que ele outrora havia confirmado, ou havia pregado, ou havia feito discípulo de Cristo ali na região da Gália e da Frígia. Então ele inicia a sua terceira viagem missionária. Quando ele volta, no início da sua terceira viagem missionária, Apolo já não estava mais em Éfeso. Ele estava agora em Corinto. E neste momento, quando Apolo estava em Corinto, Paulo retorna para Éfeso e ele encontra já alguns discípulos ali em Éfeso. Só que esses discípulos, eles não haviam ainda sido batizados com o Espírito Santo. Eles haviam sido batizados com o Espírito de João, o Espírito de arrependimento. Então Paulo os batiza em nome de Jesus e eles recebem o selo do Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, a fazer prodígio e a fazer sinais, e começam a testemunhar de Cristo. E ali, a princípio, Paulo começa a pregar na cidade de Éfeso, na sinagoga. Ele começa a pregar na sinagoga, só que parece que os judeus não tinham muita disposição a ouvir o evangelho. O coração dos judeus estavam endurecidos, e ele então se volta para os gentios e vai pregar em uma escola, a escola de Tirano.
E ele começa a pregar na escola de Tirano, provavelmente ali um habitante de Éfeso que cedeu a escola para que Paulo pregasse o Evangelho de Cristo, e ele faz isso durante 2 anos. Durante 2 anos ele prega o Evangelho ali na escola de Tirano, e na escola de Tirano Deus usa Paulo para fazer muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres acontecem, e Deus operou por intermédio de Paulo a ponto dos enfermos levarem lenços, levarem aventais de uso pessoal, e simplesmente as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos se retiravam daqueles enfermos. E os que creram na palavra, segundo o texto de Atos, o texto de Atos diz que os que creram na palavra, os que creram no nome de Cristo como seu Senhor e Salvador, confessavam e denunciavam publicamente os seus pecados e as suas próprias obras. E muitos que outrora praticavam magias, praticavam obras malignas, reuniam os seus livros de magias, de artes mágicas, e queimavam publicamente os seus livros. Tamanho foi o poder do Evangelho, tamanho foi a transformação que Deus operou na vida daqueles irmãos que habitavam ali na cidade de Éfeso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a transformação que o poder do Evangelho faz na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sobre o poder do Evangelho que transforma, que liberta a vida das pessoas, que dá vida, que gera a vida, que ressuscita mortos espiritualmente, como nós vamos ver, e que faz de nós novas criaturas, que nos habilita e que muda a disposição do nosso coração para fazer e cumprir a vontade de Deus. No primeiro capítulo de Paulo aos Efésios, nós vimos o que Deus faz e como Deus opera a salvação no homem. Primeiro nós vimos que Deus, o Pai, é quem escolhe os seus filhos. É Deus quem elege, Ele faz isso antes da fundação do mundo. Nós vimos que é o Filho quem realiza a obra da redenção, morrendo e ressuscitando em favor daqueles a quem o Pai escolheu. E nós vimos que é o Espírito Santo quem aplica a redenção a nós, aqueles a quem o Pai escolheu, e quem dá a certeza da herança, tornando Ele mesmo o selo e a garantia da nossa redenção, da salvação que Deus operou em nós. Mas eu quero que você reflita ao longo deste sermão sobre a seguinte pergunta: para que Deus te salvou? Para que Deus te salvou? Qual é o objetivo da sua salvação? Qual é o propósito da sua salvação? Eu não estou falando aqui da vida futura que Deus preparou para você na glória. Não estou falando aqui do tempo futuro que Deus preparou para você, as mansões celestiais que Ele preparou para você. Não estou falando disso. Eu estou falando do tempo que se chama hoje. Por que Deus te salvou hoje? Qual é o propósito da salvação que Deus operou na sua vida hoje? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. O que faz de você um discípulo de Jesus? Quais são as evidências na sua vida hoje que refletem que de fato a graça de Jesus te alcançou? É a mesma pergunta, ou seja, é a mesma resposta. Para que Deus te salvou? Qual o objetivo da sua salvação? O que faz de você um discípulo de Jesus? E quais são as evidências na sua vida hoje que refletem de fato que a graça de Jesus te alcançou? Meus irmãos, o que nós aprendemos com o texto de Efésios 2, de 1 a 10, é que sem Deus nós estamos mortos. Essa é a realidade do homem sem Deus. Sem Deus estamos mortos, mas por causa do seu grande amor, somos salvos pela sua graça para a prática das boas obras. Ryan Yersby faz uma percepção e um resumo acurado dessa perícope aos Efésios.
ele fala de 4 grandes obras realizadas na vida do homem. Ele fala primeiro da obra do pecado contra nós, ele fala da obra de Deus por nós, ele fala da obra de Deus em nós, e ele fala da obra de Deus através de nós. São 4 grandes obras que acontecem na vida do homem. A obra do pecado, que é contrária a nós, a obra que Deus realiza por nós ou em nosso favor, a obra que Deus realiza em nós e a obra que Deus realiza através de nós ou por nosso intermédio. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele dá um título sensacional a esse comentário, ao seu comentário expositivo. Ele dá o título dos versículos de 1 a 10 deste capítulo 2 da seguinte forma: a igreja de Deus, o povo chamado da sepultura para o trono. Olha que interessante. A igreja de Deus, o povo chamado da sepultura, porque a nossa condição era de mortos, para o trono, para sentar nas regiões celestiais. Interessantíssimo esse título que ele dá. Mas a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é essa: é que sem Deus estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o versículo 1 diz exatamente isso: Ele nos deu vida estando vós mortos, Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem sem Deus. Sem Deus estamos mortos espiritualmente falando. Ou seja, o homem sem Deus é morto espiritualmente, ele é incapaz de responder a Deus. Essa morte espiritual é a condição de todo homem sem Deus. Isso não significa que o ímpio, aquele que não conhece a graça de Deus, que não experimentou a graça de Deus, não pode ser um bom pai, não pode fazer o bem, não pode andar de acordo com as leis, não pode obedecer às leis de trânsito, não pode ser um bom marido, um bom esposo. Não significa que ele não pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas o que ele não pode é obedecer a Deus de acordo com o coração disposto para tal, porque as suas inclinações são contrárias a Deus, são dispostas para o pecado e para o mal. E olhando de uma perspectiva espiritual, para Deus ele é um morto espiritualmente falando. Aquele que não experimentou a graça de Deus é morto espiritualmente falando. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos. A palavra delitos em grego é a palavra paraptoma, que quer dizer queda, desvio do caminho certo. E a palavra pecado é a palavra grega amartia, que significa errar o alvo, fugir do padrão correto. Ou seja, o homem ele está totalmente contrário a Deus, totalmente desviado de Deus. Ele está indo por caminho totalmente contrário ao que Deus preparou para ele. Esta é a condição do homem sem Deus. Ele está indo para o caminho oposto, para o caminho de morte e não de vida. Por isso que o homem sem Deus está morto, espiritualmente falando. E essa era a nossa condição. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Isso aconteceu com toda a humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Desde que Adão e Eva, comendo do fruto que Deus disse, não comais, desde então toda a humanidade foi fadada ao pecado e nós já nascemos em pecado. E vocês sabem qual é o salário do pecado? A morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E esse é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é o aquecimento global. O maior problema da humanidade não é o sistema político. O maior problema da humanidade não é o governo, não é a direita e não é a esquerda. O maior problema da humanidade é o pecado. O maior problema da humanidade, meus irmãos, é o pecado.
porque o pecado leva o homem ao inferno, afasta o homem de Deus. O pecado é o maior problema da humanidade. Agora, a boa notícia é que você tem um problema, você tem a solução para esse problema. Sabe qual é a solução para esse problema? Cristo. Então, pregue a Cristo. Pregue a Cristo. Meus irmãos, eu fico um pouco revoltado quando eu vejo os crentes gastando tanta energia nas suas redes sociais para falar de ideologias políticas, para defender governo A e B. Eu não estou dizendo que você tem que ser apolítico, tá? Eu não estou dizendo que você não deve pensar política. Você pode e deve, né? Você deve discutir política, você deve pensar sobre política, você deve estudar política. Isso é importante, porque você vive em sociedade, você deve se preocupar com o meio social no qual você vive. Mas esse não é o maior problema da sociedade. O Lula não vai resolver o problema da sociedade, o Bolsonaro não vai resolver o problema da sociedade, ideais políticos não resolverão o problema da sociedade, porque o maior problema da sociedade é o pecado. E sabe quem vai resolver o maior problema da sociedade? Cristo. Então não gaste suas energias tentando convencer o convencido, gaste as suas energias pregando a Cristo. Encha as suas redes sociais da mensagem da cruz, porque é ela que vai resolver o maior problema da humanidade. É ela que vai levar o pecador a Cristo. É ela que vai ressuscitar os mortos espirituais. É ela. Quer promover uma discussão política? Cria um grupo, de preferência presencialmente, defenda as suas ideias, mas não gaste as suas energias discutindo aquilo que você sabe que não levará a lugar nenhum. O maior problema da humanidade é o pecado, e você tem a solução é Cristo. Então, pregue a Cristo. Use as suas energias para falar a mensagem da cruz, para falar o poder que tem nas palavras que trazem vida, porque toda morte, completem a frase, vencida gera vida. Quem que venceu a morte por nós? Cristo. Quem que pode gerar vida? É Cristo. Então, preguemos a Cristo. Meus irmãos, o mundo não está doente. O mundo não precisa de medicamento para restaurar a sua saúde. O mundo está morto em seus delitos e pecados. E o mundo precisa de Cristo, porque só Cristo é que pode ressuscitar os mortos. É só Cristo que pode trazer vida a quem está morto espiritualmente. É só Cristo quem pode trazer vida àquele que está morto em seus delitos e pecados. Porque há forças que levam o homem à desobediência, e essas forças são três: o mundo, o diabo e a carne. Observem aqui essas três forças que Paulo vai colocar dos versículos 2 ao 3. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo vai colocar aqui três forças que ele tem em mente e que devemos lutar, porque elas levam o homem à desobediência. A primeira delas é o mundo, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. E o mundo aqui, meus irmãos, é um meio secular que é oposto ao reino de Deus, que é contrário a Deus, no qual nós estamos inseridos, mas que somos convocados por Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, a não nos conformar com este mundo. Ele diz lá aos Romanos: e não vos conformeis com este século, ou em outras versões, com este mundo, com este aion, segundo a palavra grega, com esse tempo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristo, ele diz
que o mundo estaria sempre em inimizade com os seus discípulos. Então, quando você se torna um discípulo de Cristo, entenda uma coisa: o mundo sempre estará em inimizade com você e você sempre estará em inimizade com o mundo. Olha só as palavras de Cristo em João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, porque o mundo ama o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Percebam aqui a diferença e a inimizade entre o mundo e o reino de Deus que Cristo colocou. Em 1 João somos orientados a não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ele diz, na primeira epístola de João 2:15-16, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em Tiago 4:4, somos exortados a não manter amizade com o mundo, pois é impossível manter amizade com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. E eu digo aqui amizade no sentido de manter comunhão com o mundo, de comungar, de viver como o mundo vive, de praticar as mesmas coisas que o mundo pratica. Não significa que você não deve ter um amigo no mundo, uma pessoa no mundo que você convive. Pelo contrário, você tem que ter amizade no mundo, até porque você precisa pregar para as pessoas que estão no mundo. Não é se fechar aqui dentro da igreja. Você deve sim ter amizade com o mundo, mas não deve comungar, viver ou praticar as mesmas coisas que o mundo pratica. E Tiago 4:4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a primeira força que é contrária aqui ao homem, que leva o homem à desobediência, é o mundo. Mas tem uma segunda força aqui: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe da potestade do ar? É o diabo. É o diabo. O mundo, o diabo e a carne. O diabo é o príncipe da potestade do ar, que atua sim nos filhos da desobediência. Ele se rebelou contra Deus, ele tentou a Eva no jardim, ele levou o homem ao pecado. E o reverendo Hernandes Dias Lopes faz uma descrição interessante a respeito do diabo. O diabo, diz ele, é um inimigo invisível, porém real. Ele não dorme nem tira férias. Ele é violento como um dragão e venenoso como uma serpente. Ele ruge como um leão e se apresenta travestido até de anjo de luz. Não podemos subestimar os seus desígnios, antes devemos nos acautelar, sabendo que esse arqui-inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, naqueles que estão mortos espiritualmente, naqueles cuja graça de Jesus ainda não alcançou e que também andávamos outrora, isto é, noutro tempo, quando não conhecíamos a graça de Cristo. Todos aqueles que não conhecem a graça de Cristo estão sob o domínio, sobre a opressão e sobre o poder desse príncipe da potestade do ar, que nos tenta, que nos leva ao pecado, cuja aqueles que não servem a Cristo servem, portanto, a este príncipe da potestade do ar, que é o nosso arqui-inimigo. Mas também tem aqui a carne. Segundo andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne diz respeito à nossa natureza caída, pecaminosa, a inclinação ao pecado, ao desejo que atua no homem, a disposição que nos leva a desobedecermos a Deus quando a graça ainda não nos alcançou, ou quando damos vazão à nossa velha natureza, quando permitimos que a nossa velha natureza assuma o controle e a direção
de nossas vidas e nos entregamos, portanto, aos prazeres, aos desejos da carne, aos desejos do pensamento, e aqui entra tudo que diz respeito às concupiscências da carne: prostituição, pornografia, avareza, adultério, difamação, inveja, bajulação, inimizade, ciúmes e todos os pecados relacionados à carne e aos pensamentos se encaixam a esses desejos pecaminosos, satisfazendo a vontade da carne. Então há 3 forças que atuam e que levam o homem à desobediência: o mundo, o diabo e a carne. E o homem sem a graça de Cristo é escravo do pecado, porque ele vive para servir o pecado. É interessante que quando você conversa com uma pessoa do mundo, ele acha que é livre, porque ele pode sair e beber, ir para festas e usar drogas e encher a cara. Ele acha que é livre por fazer isso, mas na verdade ele é escravo disso, porque ele resume a alegria dele nessas coisas. Mas tira um final de semana dele a bebida, deixa ele sem beber uma semana, deixa ele sem ir na balada uma semana, ele fica desesperado. Sabe por quê? Porque ele é escravo disso, porque ele serve a essas coisas, porque ele simplesmente não consegue dizer não ao pecado, porque ele vive para servir o mundo, o diabo e a carne. Ele pensa ser livre, mas na verdade ele é um escravo. O homem sem a graça de Cristo é escravo do pecado, e ele vive para servir ao pecado. Pensa ser livre, mas na verdade é apenas um escravo do pecado, cujo objetivo é viver a sua vida para servir e satisfazer os desejos da sua carne, do mundo e do diabo. E por isso, a consequência disso é: tornou-se filho da ira, como também os demais, ou seja, ele está condenado à ira de Deus. Segundo o comentarista Warren Wiersbe, essa é a obra do pecado contra nós. E Paulo vai fazer aqui um contraste maravilhoso. Essa é a condição do homem sem Deus, mas em seguida nós temos a obra de Deus por nós, a obra de Deus que Ele realiza em nosso favor. E aqui vai o segundo ponto: por causa do grande amor, Deus nos deu vida e nos salvou pela sua graça em Cristo Jesus. O que nós temos aqui no versículo 4, meus irmãos, é a causa da nossa salvação. Já pensou qual é a causa da nossa salvação? Qual é a causa da sua salvação? O que causou a sua salvação? Versículo 4 vai responder: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou. Aqui está a resposta. Por que Deus me salvou? Já se perguntou? Por que Deus escolheu me salvar? Né? Por que Deus escolheu me salvar? O que Deus viu de bom em mim? Nada, não tem nada de bom em mim. Não tem nada de bom em mim que Deus olhou. Deus olhou para mim e falou: nossa, eu vou salvar o Tiago. O Tiago, meu Deus do céu, nem tem nada de bom no Tiago. Por causa da sua riqueza em misericórdia e do seu grande amor. Essa é a causa, meus queridos, da nossa salvação. Essa é a causa. Essa é a causa da nossa salvação. Se você perguntar para algumas crianças qual que é a música preferida deles na cantada das crianças, alguns vão dizer qual? João 3,16. João 3,16 foi a música preferida deles. E qual é a mensagem de João 3,16? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Para que todo aquele que nele crê. Está aí a causa. Deus amou o mundo tanto
mas tanto, de tal maneira que Ele entregou, Ele deu seu único filho, seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não morresse, mas herdasse a vida eterna. Não é à toa que as crianças, né, escolheram como preferido este hino de João 3,16, porque Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, essa é a causa da nossa salvação. E ele lembra a nossa condição, né? Paulo o tempo todo está lembrando, olha, e vocês se lembrem quem eram, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui entra um elemento novo, pela graça sois salvos. Se lembra da discussão que nós lemos de Paulo com Cefas, com Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, qual era a razão da discussão? Era justamente isso, né? Paulo estava discutindo com Pedro que a salvação é pela graça, né? E ele vai mostrar aqui, olha, nós somos salvos pela graça, a nossa condição é de morto. Então o que o morto pode fazer? O morto pode fazer alguma coisa? O morto pode responder? Morto pode ouvir alguma coisa? Morto pode levantar a mão e aceitar um apelo? Não pode. Morto é morto. Morto não faz absolutamente nada. Nós somos salvos simplesmente pela graça. E Paulo vai bater nessa tecla: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Paulo já deslumbra, né, o futuro glorioso dos crentes, assentado na glória com Cristo Jesus. Ele já olha para o presente, no momento em que você recebe a salvação pela graça, só que ele já vê a escatologia futuro, ele já olha para o crente e vê você assentado juntamente com Cristo. Nós julgaremos até mesmo os anjos, não é isso que a Bíblia fala? Assentado na glória juntamente com Cristo. Então percebam a visão de Paulo. Ele olha você sendo salvo agora por Cristo, mas ele já contempla você na glória, assentado nos tronos celestiais, nas mansões celestiais ao lado do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. A visão de Paulo é maravilhosa. A visão que Paulo tem do cristianismo é maravilhoso. Ele não vê o crente apenas na sua vida agora, mas ele vê o crente como um todo. Ele olha para o crente e diz: olha, você está sendo salvo, mas Cristo te salvou pela graça, Ele o ressuscitou e Ele já fez você assentar nas mansões celestiais, porque Ele já olha você salvo na eternidade. Ele já contempla você passeando com Cristo, Ele já contempla você louvando a Deus no coral celestial. Ele já contempla você assentado ao lado do seu Salvador, junto com os santos que Ele salvou pela sua imensa graça. Essa é a visão que Paulo tem dos crentes. Você era morto sim, mas Ele te deu vida, Ele te ressuscitou, e Ele vê você assentado, por isso da sepultura para o trono, de morto para aquele que se assenta ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a sua condição. Você era um morto espiritual, mas Cristo te deu vida, e um dia você se assentará ao lado do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com os santos que Ele salvou pela sua graça, e você vai contemplar a beleza do seu Salvador. Receba essa promessa e louvem ao Senhor Jesus Cristo, porque toda morte vencida gera vida, e Cristo venceu a morte para gerar vida, para dar vida. Nós estávamos mortos sim em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe quando isso acontece? Quando cremos em Cristo, quando recebemos Cristo em nosso coração como nosso único e suficiente Salvador. Então uma força poderosa chamada Espírito Santo vem
e age com poder e graça, e regenera o nosso coração, e nos vivifica, e nos dá uma nova vida, e nos ressuscita, e de mortos espirituais, agora recebemos uma promessa e uma vida, e vida em abundância. E não somos mais mortos espirituais, mas somos ressuscitados em Cristo. Basta crer que a morte de Cristo não foi em vão, que cada gota daquele sangue derramado na cruz foi por você, foi para limpar, foi para purificar os seus pecados, foi para te trazer vida, foi para te ressuscitar e fazer de você um morto espiritual para alguém que recebe vida e vida em abundância. Basta receber Cristo e reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. E então as palavras de 2 Coríntios 5,17 farão todo sentido, porque ela diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Portanto, meus irmãos, a quem pertence a glória da salvação? A Deus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom, é um presente, e este presente vem de Deus. A obra da salvação é para a glória de Deus. Nós cremos que a salvação ela é monergística, ou seja, depende exclusivamente de um, por isso mono, ela vem de Deus. Por isso que o texto diz: para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade, ou seja, a glória da salvação é de Deus, pertence a Deus, só que Deus destina ela aos homens a quem Ele quer bem, como cantaram os anjos que apareceram aos pastores, para conosco em Cristo Jesus. E aqui Paulo vai enfatizar mais uma vez: porque pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é um dom gratuito de Deus. Agora entrou um elemento novo aqui. Que elemento é esse? A fé. Salvação é graça, mas para você receber a salvação, você precisa ter o quê? Fé. Fé, o que é fé? A fé é um meio pelo qual você acredita que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você viu Cristo, você viu Cristo morrendo na cruz? Você não viu, os seus olhos não viram Cristo morrendo na cruz, mas quando você lê no Evangelho, quando você ouve uma pregação dizendo que Cristo morreu para salvar os nossos pecados, para nos purificar, que o sangue de Jesus limpa e purifica os nossos pecados, e você crê nessa palavra e recebe essa palavra como verdade, isso é fé. Então a fé é o meio pelo qual você aceita e crê que isto é a verdade de Deus. Então, a salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente, mas a fé é o meio pelo qual você recebe essa salvação. Agora é interessante que até a fé é colocada aqui como é algo que não vem de nós, é algo que nós respondemos a Deus, não é verdade? Porque a fé não é algo que Deus vem e responde por nós, nós precisamos responder a Deus com fé. Mas a fé também é um presente que Deus coloca no nosso coração. Que a salvação é uma graça de Deus, é muito claro. Mas Ele coloca: pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. E aí sim, isto não vem de vós. O que não vem de vós? Que sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, a salvação pela graça, inclusive a fé, tudo isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Então até a fé que temos para responder positivamente: eu creio em Cristo, eu aceito Cristo, eu creio em Cristo como o meu único e suficiente Salvador, vem de Deus. E o versículo 9 diz: não de obras,
para que ninguém se glorie, porque a glória é de quem? E Deus não divide a sua glória com ninguém, para que toda a glória seja dada a Deus, porque a obra é dele. Agora, meus irmãos, percebam que Deus é quem muda a disposição do nosso coração, e essa é a terceira verdade que eu quero que você guarde no seu coração. Deus muda a disposição do nosso coração para vivermos para a sua glória na prática das boas obras. Olha o versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A primeira parte do versículo 10 enfatiza que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Feitura significa obra-prima, uma obra de arte esculpida pelas mãos do Criador. É como um poema cujas palavras são pensadas e encaixadas umas às outras, a fim de produzir um som agradável para quem lê ou escuta este poema. Uma vez salvo, pertencemos a Deus e não a nós mesmos, de modo que os nossos desejos, as nossas vontades devem ser moldadas e voltadas para o nosso Criador. Reverendo Hernandes afirma que a salvação é a nova criação de Deus, e o seu propósito eterno não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da glória. O propósito de Deus na salvação não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da glória. Significa que Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Ele deseja, portanto, moldar a disposição do nosso coração. Ele deseja moldar a disposição do nosso coração. Portanto, Deus nos fez feitura dele, criados em Cristo Jesus para um propósito. Que propósito é esse? A prática das boas obras. E aí eu te pergunto, para que Deus te salvou? Qual é o objetivo da sua salvação hoje? Ou o que faz de você um discípulo de Jesus? Quais são as evidências na sua vida hoje que refletem de fato a graça de Jesus Cristo te alcançou? É a prática das boas obras. São elas que refletem que de fato você é um discípulo de Cristo Jesus. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras, para as práticas das boas obras. E aí você vai lá para Tiago, capítulo 2:18, e vai entender quando ele diz que alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Mas pastor, eu não consigo praticar as boas obras, eu não consigo abandonar os velhos hábitos, eu não consigo deixar de praticar alguns pecados que vez ou outra vêm e me dominam. E aí você precisa entender que o pecado na vida do crente, ele não tem mais poder e domínio. Então você deve estar falhando ou negligenciando alguns meios de graça que Deus deixou. Você deve estar negligenciando provavelmente a leitura e a meditação da palavra de Deus, ou você está negligenciando uma vida de oração. Aí você precisa lembrar das palavras de Jesus: vigiai e orai para não caíres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você não deve estar frequentando com assiduidade a igreja e deixar de congregar, de ter comunhão com os irmãos, de se alimentar da palavra, também coloca em você em pontos de vulnerabilidade. Deixar de participar da Santa Ceia, dos sacramentos, negligenciar os meios de graça é baixar a guarda, né, e ser mais suscetível aos pecados. E isso vai fazer com que você se torne mais vulnerável e pratique menos as boas obras que Deus preparou para que você
ande nelas. Ou, em outros casos, talvez você não consiga andar nas práticas das boas obras, porque você deve pensar e refletir no seu coração sobre onde está o seu amor. O que você ama? O que de fato você ama? Eu tenho lido, meus irmãos, um livro de James Smith, que diz, o título do livro é Você é Aquilo que Ama. E esse livro tem me feito refletir sobre a questão do discipulado. E uma das questões que ele levanta é sobre o que de fato nós amamos. O que de fato você ama? Porque ele diz, você é aquilo que ama, ou você faz o que ama. E a pergunta é, você ama a Deus? Se você ama a Deus, o seu prazer e o seu contentamento estará em praticar as obras que Deus preparou. Mas se você ama o mundo, então o seu prazer estará em praticar as coisas do mundo. Simples assim. Então a pergunta que você deve fazer é, onde está o meu coração? O que eu amo de fato? Se é Deus, o seu coração estará, e o seu prazer e contentamento em praticar as obras de Deus. Mas se é o mundo, o seu coração e a sua alegria estará em praticar as coisas que o mundo preparou. E aí significa que você precisa da graça de Cristo, porque você ainda está morto em seus delitos e pecados. Mas a verdade é que, mesmo crente, nós precisamos estar sempre calibrando o nosso coração, a disposição do nosso coração. E James Smith, ele traz uma ilustração sensacional para mostrar isso. Ele conta uma história que ocorreu em 1914, pouco depois da tragédia do Titanic, em que dois navios se chocaram, um navio mercante chamado Nantucket e um navio a vapor Monroe, que acabou naufragando e matou 41 marinheiros nas águas gélidas do Atlântico. Osmin Barry, que era o capitão do navio Nantucket, estava sofrendo fortes acusações, mas foi o capitão Edward Johnson, capitão do navio Monroe, que foi interrogado na tribuna por mais de 5 horas. E segundo o New York Times, o capitão Johnson navegou com o navio Monroe com uma bússola que possuía um desvio de até 2 graus fora do padrão. E ele disse que era costume navegar com bússola assim. Há mais de 1 ano que a bússola do seu navio não passava por uma revisão e que esta fora provavelmente a causa da tragédia naquele dia de neblina no Atlântico, provocando choque entre esses dois navios. Mais tarde, os dois comandantes se encontraram, apertaram as mãos e choraram um no ombro do outro. Smith termina a ilustração dizendo: o pranto desses dois robustos marujos é um comovente alerta das trágicas consequências de uma orientação equivocada. Lembre-se, fomos criados em Cristo Jesus para as práticas das boas obras. Devemos constantemente calibrar a bússola do nosso coração, que direciona os nossos desejos para que estejam sempre apontando para o nosso Criador, que é o nosso norte magnético, e as boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para que andássemos nela. Lembrem-se, o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados, mas por causa do seu grande amor, Deus nos deu vida e nos salvou pela sua graça em Cristo Jesus. E é somente Ele quem pode mudar a disposição do nosso coração para vivermos para a sua glória na prática das boas obras. Toda morte vencida gera vida. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, vamos nos preparar